De volta, eu e Pedro Venceslau, para falarmos sobre a crise entre Brasil e Venezuela. Estamos acompanhando uma série de provocações do governo Nicolás Maduro contra o governo brasileiro, Pedro, que continua com a mesma ideia, viu? Não vai responder às provocações, aos ataques do país vizinho. Teve uma publicação feita ontem e que chamou muita atenção, obviamente, que está repercutindo ainda. Vamos trazer essa imagem até para ilustrar aqui nossa conversa com o Pedro, que é uma postagem da Polícia Bolivariana com a imagem da bandeira do Brasil e uma imagem borrada que dá a entender que é do presidente Lula. Olha só, aí, essa foi a postagem feita e tem essa seguinte mensagem: quem se mete com a Venezuela se dá mal. E aí, Pedro, é o que a gente fala, temos um novo capítulo nessa relação entre, eu não digo nem Brasil e Venezuela, mas Lula e Nicolás Maduro. Falamos inclusive sobre isso mais cedo, já trazendo um olhar do Américo Martins, que é uma mudança. Essa imagem aqui foi do início do governo Lula, quando o Nicolás Maduro foi recebido em tom de elogios, inclusive, por parte do presidente da República. E agora a gente vê toda essa mudança na relação entre os dois. E depois das eleições na Venezuela, que, como sabemos, e o próprio assessor especial de Lula já declarou, foi uma eleição sem transparência, o que a gente acompanhou foi uma escalada de uma tensão na relação entre os dois países. Só que quando o resultado divulgado por Maduro na Venezuela veio a público, o PT parabenizou o Nicolás Maduro, certo? E agora, diante do que a gente está acompanhando, dessa escalada da tensão entre os países, a gente pode prever uma mudança também com relação ao partido do presidente da República? Carol, historicamente tem um alinhamento entre a posição do PT e a posição do governo. Desde 2003, quando assumiu o primeiro mandato, Lula sempre foi muito próximo da Venezuela, era amigo pessoal de Hugo Chávez, a relação veio escalando. Só que no que se refere ao PT, o partido está num silêncio ensurdecedor. Porque, vamos lembrar, o PT comanda ali a Secretaria Executiva do Foro de São Paulo, com Mônica Valente, que é integrante da cúpula da sigla e coordena os trabalhos do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é um organismo que reúne representantes de partido de esquerda da América Latina e está alinhadíssimo com o regime de Nicolás Maduro. Inclusive, quando houve a posse da presidente do México, aconteceu o último encontro do Foro de São Paulo, eles renovaram a defesa ao regime, renovaram o reconhecimento ao resultado que eles chamam das eleições do país, dando uma certa legitimidade para Nicolás Maduro. Pois bem, aí o que acontece? Só que dentro do PT existem várias correntes internas, várias tendências, que divergem sobre o tratamento que deve ser dado à Venezuela. Tem uma ala mais à esquerda do partido, que está alinhada com uma ala que hoje está no comando da sigla, que é Construindo um Novo Brasil, que mantém ali o apoio a Maduro. Um apoio que é discreto, né? A gente não vê o PT mais falando sobre Venezuela no seu site, nas redes sociais. A própria Gleisi Hoffmann, que tuita muito, agora não é tuita mais, é Twitter, escreve muito no X, não toca nesse assunto. E essa ala mais moderada do partido está pressionando o PT a rever a sua posição. Eu cito aqui como exemplo o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, que me disse abertamente que o PT está equivocado nessa posição, que defendeu até a criação de um foro de São Paulo mais de centro, uma ideia mais ou menos assim, porque isso prejudica o PT politicamente, que cria um constrangimento até para o presidente Lula. Porque no momento que a gente vê uma postagem ameaçadora como aquela, né, com a foto borrada do presidente aqui, Lula, uma foto assim, quem se mete com a Venezuela se dá mal, é uma coisa de uma agressividade, né? Sim, você expõe o nosso país, aqui a bandeira do Brasil, o próprio presidente. A imagem está borrada, mas dá a entender que é o presidente Lula. E é um organismo oficial do governo que está publicando isso. Eles não podem nem dizer que isso é uma publicação de alguma organização que não tem nada a ver com o regime. Então, a gente vê o governo se afastando da Venezuela, a diplomacia impedindo Maduro de entrar nos BRICS e o PT está ali paralisado nesse momento, né? A Gleisi se viu obrigada a fazer um tweet quando Maduro atacou o nosso, não é o chanceler, né? O Celso Amorim, porque ficou uma situação bastante constrangedora, mas foi uma mensagem meio tímida perto dessa situação que a gente vive hoje. Então, agora que o PT vai entrar no momento de sentar no divã depois das eleições,
tem a famosa eleição direta, o PED, o processo de eleição direta da sigla, que vai acontecer em junho do ano que vem, que vai eleger o sucessor ou a sucessora de Gleisi Hoffmann. Já tem uma disputa interna muito grande, mas esse assunto certamente vai balizar parte dos debates. Como o PT vai, na próxima direção, se posicionar em relação à Venezuela? Vai continuar passando pano para o regime ou vai adotar um tom mais crítico e de não alinhamento com Nicolás Maduro? Isso